Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão e também as pessoas que posteriormente estarão acessando esse vídeo. Paz e bem. A igreja representada pela Diocese de Floresta, através da Escola de Cidadania, acredita que para consolidar a democracia é necessária a construção de uma política que vise o bem comum, alicerçado na igualdade social e na dignidade coletiva. Por isso, neste momento político crucial para os municípios, promoveu uma ação de escuta das paróquias, a fim de entender os anseios das comunidades e fomentar um encontro com os candidatos e candidatas ao executivo nesta eleição, de modo a ajudar na escolha do povo pelo projeto que mais atenda às suas necessidades. Portanto, mediada pela Comissão Diocesana Eleitoral, estamos realizando uma série de entrevistas sobre as propostas de políticas públicas dos candidatos às eleições majoritárias em cada município da Diocese que aceitou participar. As entrevistas serão exibidas na íntegra pelos nossos canais na internet e nas redes sociais. As perguntas foram elaboradas coletivamente pela equipe diocesana eleitoral a partir da escuta promovida pela Diocese na paróquia de Jatobá e não foram antecipadas aos candidatos. Serão as mesmas perguntas para todos os candidatos que aceitaram participar dessa sequência de entrevistas. Os vídeos somente serão divulgados após concluídas todas as entrevistas por município. Quero saudar o nosso entrevistado de hoje, Rogério Ferreira, que é candidato a prefeito de Jatobá, pela coligação Diga ao Povo que Avance, composta pelos partidos republicanos e PL. Rogério, boa noite, seja bem-vindo a essa entrevista. Boa noite, Libânio. Para mim é uma satisfação enorme participar dessa entrevista, coordenada pela Diocese, e poder expor um pouco das nossas propostas, do nosso desejo, de trabalhar por nossa cidade e tentar trazer e fazer novas políticas públicas voltadas para retribuir a confiança do eleitor. Ok, candidato, então passamos agora às perguntas e iniciaremos com o tema água, saneamento, lixo e meio ambiente, ou seja, um tema muito importante. Na escuta que foi realizado nas comunidades do município de Jatobá, os problemas que mais foram citados e que clamam por solução urgente são entre eles exatamente a questão da água, do esgoto e do lixo. Questões que impactam diretamente o meio ambiente, a saúde e a qualidade de vida da população. A maior parte das comunidades rurais, por exemplo, não tem acesso à água potável, mesmo as que estão localizadas na beira-rio. E ainda recebem água bruta dependendo de carros-pipa ou bombas que têm horários limitados para cada família. Muitas áreas não contam com saneamento básico e o esgoto da cidade ainda vai direto para o Rio São Francisco, sem tratamento, o que aumenta a poluição. Diante desse contexto, candidato, a pergunta é: o que o senhor vai fazer para garantir acesso à água e ao saneamento básico e para resolver o problema do tratamento do esgoto em Jatobá? Bem, o problema de água, ele é um problema que diz respeito à saúde também. O problema de saneamento é um problema que diz respeito à saúde também. O problema de saúde, saneamento e lixo, tratamento de esgoto, são problemas que diretamente estão ligados à questão da saúde, embora sejam da pasta de saneamento. Nós percebemos pelas nossas andanças, pelas nossas caminhadas, que em nosso município, na beira-rio principalmente, existem algumas instalações já bem adiantadas, preparadas para o fornecimento de água potável, Inclusive, são instalações realizadas pela Compesa, a Companhia de Saneamento de Pernambuco, Saneamento e Abastecimento. Mas percebemos que, em grande parte, se não 100% delas, estão apenas instaladas, mas sem operação, por falta de manutenção, por um serviço mínimo
ainda a ser concluído, e a falta de, eu digo, envolvimento público para que essa situação se estabeleça. A gente tem percebido que as comunidades penam, as comunidades passam por dificuldades simplesmente porque não há atenção do poder público para questões simples, né? Questões que já estão bem adiantadas. Simples, quando eu digo, por estarem já bem adiantadas. Nosso município já teve em um outro momento também um tratamento, uns tanques de decantação, uma área de tratamento do esgoto, para não devolver 100% ao Rio São Francisco, né? Aumentando a poluição, a proliferação de inúmeras mazelas que prejudicam o rio também. Mas hoje também vemos a falta de políticas públicas para essas ações, né? Para o tratamento de esgoto. Nós vemos que em nosso município não há um aterro sanitário adequado para o recebimento do lixo, né? Do lixo orgânico, principalmente, e não existem políticas públicas voltadas para a reciclagem do que pode ser aproveitado em nosso município. Então, diante de tudo isso, em nosso plano de governo, nós tratamos essas questões como questões prioritárias. Nós elencamos as competências que são obrigações naturais, já determinadas em lei, e aquelas que nós traremos para fazer, aquelas que estarão além, né, que são específicas do município de Jatobá e precisam ser elencadas em lei própria, com recursos próprios, e nós estamos definindo em nosso plano de governo algumas prioridades para a zona rural, como a coleta de lixo na zona rural. Isso é um compromisso da nossa coligação. Correr e buscar o envolvimento do Estado na obrigação da ligação dessas áreas, principalmente na beira-rio, não é? Obviamente, nós também pretendemos ampliar essa rede de abastecimento de água tratada junto ao pé de serra, embora exista aqui uma dificuldade natural por ter uma área indígena, e a área indígena tem um abastecimento próprio, mas que precisa também do envolvimento público para que essas questões sejam questões tratadas com afinco, questões tratadas como prioridade. Porque, por exemplo, uma adutora que existe na volta do Mochotó, por um elemento simples que a gente não sabe nem identificar porque disseram que era um problema da Compesa, o município tem o seu distrito de volta do Mochotó e lá passaram-se quase 30 dias com o pessoal tendo dificuldade de abastecimento d'água pela empresa responsável, que é a Compesa, né? Então, foram mais de 30 dias onde o pessoal ficou tentando sobreviver com alternativas de água bruta, buscando água em carros inadequados, em garrafas, em coisas menores, tentando se superar diante da dificuldade, né? E nós não vimos uma ação do município contra a empresa pública para que fosse restabelecido imediatamente o serviço de abastecimento de água tratada. Há uma adutora para a volta do Mochotó e essa adutora não teve a atenção necessária. Então, a gente tem o compromisso de cobrar diretamente, ostensivamente, todo o abastecimento da beira-rio, da volta do Mochotó e do pé de serra, porque a gente, quando fala isso, são áreas que hoje não têm esse abastecimento regularizado. Tem um abastecimento que não é regular, que é assim, que deveria ser, né, mas não está sendo atendido como deveria para as questões de abastecimento de água tratada, né, água potável realmente, água que para consumo humano, né? Muitas vezes a Volta do Mochotó está na beira do rio, mas tem uma água que não é adequada para o consumo humano. Então, nossas ações serão voltadas prioritariamente para
acompanhamento público ostensivo dessas questões. Quanto à questão do lixo, da destinação do lixo, como a gente está falando em acompanhar e recolher o lixo na zona rural, isso é um compromisso que nós temos já colocado em nosso plano de governo. Nós precisamos também dar destino a esse lixo, né? E aí uma obrigação também definida no plano de governo é buscar, junto aos órgãos federais, estaduais, né, porque o município só é um município pequeno e tem tido dificuldade de outras gestões, inclusive, para implantação do aterro sanitário, para o destino adequado desse lixo, não é? Então, assim, a gente tem o compromisso de buscar, junto aos órgãos estaduais e federais, apoio para construção do aterro sanitário e, consequentemente, também para o tratamento de esgoto, né? Buscar ampliar a rede de esgoto, que hoje eu não sei ao certo o percentual, mas acredito que menos de 50% do município seja atendido por saneamento básico, não é? E esse saneamento básico precisa ter uma atenção mais a miúde, mais profunda, e esse é um compromisso nosso, né? Nos elegendo a partir de 1º de janeiro de 2021, vamos buscar atender essas questões, principalmente nas áreas mais necessitadas, né? Nas áreas mais carentes desses serviços. Esse é o nosso olhar, Libânio. Muito bem, candidato. Eu, inclusive, não cobrei do senhor a questão do tempo, porque o senhor acabou entrando na segunda pergunta. Então, adivinhou, porque nós não combinamos nada nesse sentido, como explicamos. Nenhum candidato tem conhecimento, mas eu deixei correr exatamente porque o senhor já estava tratando da segunda pergunta, que é exatamente a questão da deficiência na coleta na coleta do lixo, né? Inclusive do lixo hospitalar e da não existência do aterro sanitário. Então, muito bem. Mas, de qualquer maneira, ainda falando sobre água e saneamento, tem uma outra pergunta aqui para o senhor. O que é que o senhor pensa em relação à revitalização do Rio São Francisco e do novo marco legal que prevê a privatização das águas e do saneamento? Assim, o tratamento, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A revitalização do Rio São Francisco é uma necessidade, mas nós bem sabemos que o Rio São Francisco é um rio, o Brasil é um país de dimensões continentais e o Rio São Francisco percorre grandes trechos do nosso país. E ele vem sendo poluído desde a nascente à foz, né? Embora, e contudo, nós precisamos fazer a nossa parte de responsabilidade, não é? Proteger a mata ciliar, nós precisamos replantar, nós precisamos ter as ações municipais voltadas para a revitalização. Por exemplo, cuidar do saneamento básico e não devolver o lixo bruto, o lixo, o saneamento, o esgoto para o rio, essa já é uma das medidas de revitalização, né? Nós hoje vemos e ouvimos muito quando o pessoal fala em revitalização do rio, a discussão sobre as macrófitas, conhecidas como baronesas, como se as baronesas fossem um poluidor do rio. Na verdade, eles são filtros biológicos e indicadores biológicos que mostram onde o rio está, geralmente, como eles são plantas que vivem ao sabor da maré, né, sendo levadas pelas forças dos ventos, então elas ficam em remansos, em recantos, e lá elas indicam uma grande proliferação, geralmente de fósforo, de matérias orgânicas, onde eles se desenvolvem. E aí as pessoas acham que isso é um impacto direto da piscicultura, isso acha que é um impacto direto de ações do homem. Tem as suas responsabilidades, sim, mas diretamente nós temos o esgoto despejado nos rios, em 80%, 90% do país, das cidades do país, que não são tratados, e isso é o que mais afeta, né? Qualquer percentual que se diga em relação à piscicultura, à ação de
do homem no trato agrícola é ínfimo se considerado o descaso com o saneamento básico, né? Com a devolução do esgoto, o derramamento do esgoto diretamente no rio. Eu acho super necessário o trabalho de revitalização do rio. E acho que nas políticas públicas o município deve se envolver, voltando-se para o Estado e para a União, principalmente para buscar ações solidárias, ações que envolvam a iniciativa privada, que envolvam o terceiro setor e que envolvam as políticas públicas, o governo, literalmente, o governo federal, nessas ações, para que ele possa intervir nos diversos estados onde o rio tem banhado, para que haja uma ação eficiente, e não um quase bom em alguns lugares e nada em outros lugares, que o nada feito termina se sobrepondo ao pouco que se tenta fazer. Entendeu? Eu não lembro da segunda parte da pergunta, Libânio. Eu falei... Não, era basicamente essa questão da revitalização, né? Da revitalização, né? Isso. Basicamente essa questão da revitalização, né? Bom, ainda temos mais algo que dialoga com a questão ambiental também. Aliás, vivenciamos uma crise ambiental no mundo inteiro, né? Que já coloca em risco nossa sobrevivência. Muitas discussões têm sido levantadas como forma de enfrentá-la. Dentro dessas discussões, os projetos de preservação ambiental, sobretudo o bioma da Caatinga, né? A questão, inclusive, das criações de tilápia, o senhor já abordou agora na sua resposta, mas tem um ponto também que é a construção, a possibilidade da construção de uma usina nuclear em Itacuruba, que impacta a região como um todo, né? E, nesse sentido, a pergunta é a sua opinião e também a do seu partido em relação a essa possibilidade de alteração da Constituição pernambucana, que, na atualidade, proíbe a construção de usinas nucleares no Estado, para que se viabilize, né, supostamente, nesse caso, a construção de usinas nucleares em Itacuruba. Então, qual a sua opinião e também se há uma opinião formada do seu partido? Assim, Libânio, opinião formada do partido eu desconheço. A gente não discutiu, até porque hoje existe uma norma própria no Estado e ela é a norma que está sendo seguida, não é? Então, para o partido, eu não falo pelo partido, eu posso falar pela minha visão. Até porque, como funcionário da empresa hidrelétrica de São Francisco, da Chesf, uma empresa que produz, gera energia elétrica, eu tenho algum conhecimento sobre essa questão e sei que hoje, o que mais assusta quando traz esse tema para discussão é pelo fato de nós conhecermos alguns vazamentos, né, históricos aí, principalmente aquele vinculado ao tsunami, né? Então, quando não há segurança para uma usina nuclear, então ela é uma bomba, né? Então não é a melhor coisa para se fazer, para se construir, não. No entanto, no mundo não existe segurança. Algumas usinas que foram construídas, nem todas elas tiveram problemas. Então, eu sou assim, meu ponto de vista, né? Que tudo, até porque no Brasil tem Angra 1, Angra 2, Angra 3, que são usinas que geram energia para o sistema elétrico nacional, e nem por isso o pessoal de lá tem mais dificuldade ou menos dificuldade, né? A usina está instalada lá e o pessoal convive, inclusive, com as suas riquezas derivadas da produção de energia elétrica por meio nuclear, de fusão nuclear. Mas, para o nosso município, para a nossa região, financeiramente falando, seria um plus, né? Seria agregaria muita riqueza. Mas o temor é tamanho, eu acho que antes de se construir qualquer coisa nessa relação, precisaria discutir com a sociedade,
incansavelmente para que as pessoas realmente tivessem segurança, tivessem vontade de isso acontecer, e não que fosse imposto, né, colocado de goela abaixo, dizendo, é seguro, é seguro, é seguro. Eu acho que as pessoas precisariam se envolver, a sociedade civil está envolvida, e aceitar, se convencida a isso. Então, não seria uma decisão de alterar, eu acho que uma decisão de legislação mudar e fazer o povo aceitar traz um prejuízo psicológico absurdo, e eu não acredito que isso seja a solução financeira para o município de Itacuruba, para a nossa região de Taparica. Então, eu acho que, para que isso aconteça, precisa um diálogo muito, muito próspero com a comunidade, e a comunidade se sinta bem, conhecendo a fundo, conhecendo em detalhes o nível de segurança e, assim, acatando, não recebendo uma decisão e tendo que conviver com isso por longos anos, tendo, assim, estuprado a sua vontade. Entendeu, Libânio? Eu não acho que fosse algo para ser tratado a nível somente de legislação, não. A questão humana, psicológica, deveria ser tratada com mais força, com mais riqueza de detalhes. Candidato, nós vamos agora ao tema saúde, né? Evidentemente que nós sabemos que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, né? O Estado, os entes federados, governo federal, governo estadual, municipal, previsto na nossa Constituição, né? Sobretudo a questão do SUS, o Sistema Único, que garante, ou que deveria garantir, a universalidade, a equidade e a integralidade das ações e serviços de saúde. Nós sabemos que esse é um clamor geral, né? A não eficiência em sua totalidade, e é também um dos problemas apontados na escuta realizada junto às comunidades de Jatobá. Sobretudo no que diz respeito à atenção básica, né? Que é a porta de entrada para os atendimentos do SUS. Bom, nesse contexto, a questão da deficiência no fornecimento de medicamentos, insuficiência na quantidade de profissionais de saúde, as condições estruturais de atendimento, enfim, no que gera uma pergunta para o senhor, do ponto de vista de, no eventual vitória sua, né, e assumindo o posto de prefeito municipal a partir do início do próximo ano, o que o senhor pretende fazer para melhorar e ampliar a atenção básica de saúde no município? Se fará concurso para o cargo de agentes comunitários de saúde de endemia, ou que outras ações também o senhor pretende nessa questão, sobretudo, da atenção básica de saúde? É o seguinte, em relação a concurso público para agentes comunitários, eu tenho a dizer que nossa intenção realmente é de realizar concurso público, sim, após avaliada a necessidade, né, diante do quadro de profissionais que existe no município, da quantidade de profissionais contratadas, que algumas vezes se tornam refém do poder público para outras ações eletivas. Então, o concurso público ele acontecerá após a avaliação do quadro permanente de funcionários, da demanda de serviços do município. Isso aí é praxe, isso aí eu sou taxativo nessa questão. Quanto ao serviço de saúde, nós hoje vemos em nosso município uma deficiência grande do serviço de saúde. Até por esse motivo, nós temos aí essa pergunta formulada pela sociedade, que sente de perto toda a dificuldade quando vai ao pronto-socorro, por exemplo, e para o atendimento médico, alguns exames básicos, como um ultrassom, um eletrocardiograma, exames laboratoriais, não existem para dar suporte ao diagnóstico, né, o diagnóstico médico, e o cidadão sair com o tratamento adequado, com a indicação, no mínimo, do diagnóstico adequado. Nosso município perece um pouco
um pouco, se não em tudo, nessa questão, e nós vemos a comunidade sofrendo, né? A comunidade pedindo socorro. Nossa missão, a partir de janeiro, é promover a aquisição de equipamentos adequados, né? Equipamentos de aparelho, de emergência, para atendimento à população com dignidade, porque hoje alguém pode até dizer que está envolvido na área da saúde, que tem de tudo e não tem, porque nós precisamos, inclusive, recorrer junto às pessoas de outros municípios, né, que não são pactuados, porque o SUS em si, ele é um código legal que é muito bonito, né, ele traz determinações que no papel são um céu de brigadeiro, mas que no real, né, a expectativa é uma, mas a realidade é outra. Na realidade, quando a gente procura, a gente encontra N dificuldades. Obviamente, os municípios, eles pactuam com outros municípios de maior porte, que tenha atendimento com complexidades maiores, ele pactua e encaminha diante dos seus recursos, ele encaminha para tratamento. Mas o que é básico, ele precisa ser atendido no município. O que é de baixa complexidade precisa ter atendimento no município. Por exemplo, hoje um raio-x é feito com dificuldade, às vezes o aparelho passa meses quebrado, né? E isso não é digno para a saúde do cidadão, que precisa de um parecer imediato, de uma avaliação imediata. Isso a gente não vê no nosso município. Nosso município precisa, e para isso nós estamos hoje colocando o nosso nome à disposição para poder trazer para o pessoal, no mínimo, as políticas públicas básicas de saúde, né, para avaliação da saúde da mulher. Nós não temos aqui por exemplo, o Outubro Rosa é um mês assim de intensivo combate ao câncer de mama, e nós não vimos sequer uma parceria do município aqui promovendo os exames de mamografia para as mulheres. Nós não vemos uma atuação efetiva do município para promover as políticas públicas adequadas. Nós vamos entrar agora no Novembro Azul, que seria voltado para a prevenção do câncer de próstata, e nós não vemos uma ação planejada para que em nosso município aconteça o acompanhamento, né, que se procure alternativas de apoio, alternativas de apoio para o homem, né? Então, o nosso trabalho é realmente dar atenção adequada, no mínimo, aos serviços básicos de saúde para o homem, para a mulher, para o idoso também, homem e mulher, para a criança, em ambos os sexos. Então, assim, independente de gênero, nosso município precisa da atenção básica. A gente não tem hoje, eu desconheço, pediatras no município que estejam à disposição para atendimentos à infância, à criança. O nosso município não tem um geriatra no seu quadro, nosso município não tem saúde para as pessoas com alguma deficiência mental. Isso precisa ser política pública, e esse é um compromisso nosso, trazer o atendimento de saúde adequado para o cidadão jatobaense. E aquilo que não for possível, que for de maior complexidade, média e alta complexidade, a gente vai continuar pactuando, mas oferecendo, no mínimo, transporte de qualidade, assistência de qualidade fora do município, né, com esses tratamentos conhecidos como TFD. E exames de maior complexidade que não podem ser realizados aqui na região, a gente também tem que destinar para que o cidadão faça, não se monte aquela fila, aquela pilha, não é, de metros de altura para que o seu seja colocado no final e você não saiba uma data a ser realizado o seu exame. O médico solicitou hoje um exame de ressonância, por exemplo, e você vai na Secretaria de Saúde ou onde quer que seja que faça a marcação, e você não sai de lá com a expectativa de realização de pelo menos 6 meses. Passa um ano e pouco e você não faz.
Ora, uma ressonância é um exame tão complexo que ele só é solicitado quando realmente outros não puderam identificar a sua enfermidade. Então, se o cidadão está precisando de uma ressonância, é porque ele já penou muito, e esperar um ano com uma enfermidade de uma gravidade talvez até maior, é muito injusto, e nosso cidadão não precisa passar por isso. E por esse motivo, nós hoje nos colocamos à disposição no pleito, no sufrágio de 15 de novembro, para buscar soluções de políticas públicas que atendam essas necessidades, no mínimo, básicas. Muito bem, de certa forma, o senhor acabou de entrar também na próxima pergunta, já com respostas, né? Porque ela trata exatamente das especialidades não supridas do ponto de vista do atendimento médico no município, né? Acrescentaria aí a questão, além do que o senhor já falou, a questão da neurologia, né? A questão de obstetrícia, o senhor já se referiu à radiologia, a psiquiatria, isso, né? Questão de urologia também. Enfim, uma série de... Pois não? Assim, inclusive, dentro do nosso plano de governo, nós nos comprometemos a trazer as especialidades médicas, no mínimo, aquelas mais eu não digo, mais identificadas como de maior necessidade do município. Por exemplo, a gente não tem otorrino aqui no município. Então, a dificuldade é tão grande para uma consulta. Já imaginou, para fazer uma consulta, a gente precisar fazer uma pactuação e o cidadão se deslocar de Jatobá para Garanhuns, Arco Verde, no mínimo aí 250 quilômetros para fazer uma consulta, vai e vem 500 quilômetros, um dia perdido. Assim, um dia perdido não, que Deus queira que ele encontre solução, mas um dia desgastante, um dia onde ele vai criar despesas também, porque precisa lanchar, almoçar, jantar, alguma coisa assim. Isso não é justo, sabe? Não é sequer inteligente para um gestor praticar política pública, levando o cidadão para fazer um atendimento a uma especialidade disponível em outras cidades aqui da região, para fazer num deslocamento absurdo desse, com despesa de combustível, de transporte e tudo. Não é sequer inteligente, né? E nós pretendemos realmente superar essa dificuldade e trazer esses atendimentos para o nosso município, seja de pequenas cirurgias, propriamente ditas, nada impede que o município faça um contrato para fazer pequenas cirurgias de vídeo, né, por vídeo, onde o cidadão... Hoje existem equipes, ele traz os equipamentos dele, o município não precisa estar criando altas despesas com novos equipamentos, não. Existem alternativas hoje de empresas de saúde para fazer o mutirão, como a gente chama, né? E nisso o município pode se engajar, trazer mutirões para pequenas cirurgias de baixa complexidade, vesícula, rim, alguma coisa assim, litíase, né? De vesícula, de rim, e resolver com menos sofrimento para o cidadão, com mais humanidade, esse olhar que as políticas públicas precisam, né? Esse olhar de humanização, que a própria lei do SUS determina que assim seja, né? Um olhar humano de humanização para o paciente, para o cidadão. Ok. Ainda na área de saúde, candidato, temos, dentro da consulta que foi feita à comunidade, né? A questão da situação do hospital, né? Ele foi municipalizado, mas não atende a demanda de acordo com o que o senhor, inclusive, já constatou na sua fala. Então, eu queria juntar duas perguntas. Qual a sua proposta em relação a potencializar essa atuação do hospital e também em relação ao SAMU, né? Que, infelizmente, teve o seu processo de implantação paralisado. Então, são dois aspectos. A questão do hospital, o senhor já abordou, de alguma forma, várias questões que passaria exatamente pelo atendimento no hospital, e acrescentando com o seu posicionamento em relação a essa situação do SAMU. Realmente, a municipalização do hospital, eu digo que foi um ato, assim, imaturo, né?
precoce, ele não deveria ter acontecido da forma que aconteceu, com uma contrapartida de recursos pequena, insuficiente para gerir um hospital municipal, né, diante da grandeza que esse hospital tem e das necessidades do cidadão. Por exemplo, nós pretendemos, e qualquer gestor de consciência precisa ver saúde com um olhar mais humano, como eu falei anteriormente. Nosso hospital hoje é um hospital que foi recebido da Chesf, é um hospital que tem uma estrutura uma estrutura de edificação muito boa, não é? Mas que hoje ele está bem sucateado, bem surrado, e ele precisa passar por uma reforma, uma readequação para ter capacidade, e isso é um nosso compromisso, de restaurar a maternidade. Hoje não nasce crianças em Jatobá, não se faz uma cesariana. Naturalmente, um parto normal ele só acontece se tiver já acontecendo, né? Se o menino chegar nascendo, ele vai acontecer. Mas até um parto normal, natural, ele vai ser encaminhado se chegar aqui somente com a dilatação da mulher, não é? Uma dilatação para a criança nascer. De outro modo, não nasce crianças em nosso município, porque o nosso hospital não tem estrutura. E como eu falei, a municipalização não agregou nenhuma vantagem para a área de saúde do nosso município. A municipalização trouxe, na verdade, uma dificuldade, a dificuldade financeira para se contratar profissionais especializados, trouxe dificuldade, inclusive que eles não são nem nos PSFs que tem na nossa cidade. Nós, na maioria deles, temos apenas o atendimento que é natural, o atendimento básico do clínico, né, do clínico e da equipe médica e de enfermagem, mas o nosso hospital ele tem uma estrutura capaz de revitalizar muitos elementos de saúde em nossa cidade. Nós nos envolveremos assim com bastante eficiência e eficácia para que retornem os serviços de saúde em nosso município, e aí a gente também tem que correr atrás da esfera estadual, no mínimo, que é quem tinha antes a gestão do hospital, a gestão de onde veio o hospital, não é? Passou a ser municipalizado, mas era do Estado, e o Estado tinha uma série de médicos disponibilizados. Então, se não houver possibilidade de elevar esse recurso de transferência, de contrapartida, que o Estado, pelo menos, se comprometa, e essa é uma busca que nós vamos fazer junto ao governo do Estado, junto aos deputados que têm aqui expressão na nossa região, para que, no mínimo, o Estado se comprometa a colocar alguns especialistas. Um ortopedista não tem em nosso hospital, que trata de urgências e emergências, né? Qualquer trauma que vem aqui, a gente não tem um cirurgião para avaliar o quadro clínico do paciente, né? Então, assim, é muito deficiente, mas, assim, nós vamos ter bastante trabalhos e estamos dispostos a trabalhar e nos encontramos também preparados para superar essa dificuldade. Ok. Ainda na área de saúde, candidato, temos uma pergunta final. Só uma breve contextualização, é exatamente o momento que nós estamos vivenciando de uma grave pandemia, né? No mundo inteiro, mas, sobretudo, no nosso país, com impactos bastante alarmantes. Na escuta, nós ouvimos que o plano de enfrentamento da Covid-19 em Jatobá não foi discutido com o Conselho de Saúde, nem com a população. Também foi retratado que não há testagem suficiente dos casos, nem por amostragem. Os pacientes não recebem a medicação prescrita pelos médicos, e que mesmo com a instalação de área específica para atendimento dos casos, com a compra de respiradores, os doentes com mais gravidade não podem ser internados e precisam ser encaminhados. Daí surge a pergunta para o senhor. Visto que teremos que continuar enfrentando a pandemia por um tempo indefinido, o que o senhor fará para garantir que o município de Jatobá tenha condições de atender devidamente a população e evitar a gravidade dos efeitos da pandemia no contexto do município?
Quanto à questão da pandemia, a gente sabe que está havendo uma curva de desaceleração da contaminação. Naturalmente, isso vai diminuindo mês a mês, e a gente vai. É até uma questão biológica mesmo. A população vai criando uma resistência e outros fatores que naturalmente vão ser potencializados e ajudar um pouco ao gestor nesse segundo momento de pandemia, né? Mas o que nós desejamos e vamos fazer, no mínimo, é, a partir de janeiro, discutir com a população quais são as medidas mais eficientes para serem tomadas no sentido de combater e impedir a proliferação do vírus em nosso município, né? Realmente, nós não vimos nenhuma política pública tratada sequer com os comerciantes. Nós vimos realmente muita coisa empurrada de goela abaixo, sem uma avaliação sequer técnica, não é? Aqui no município, a avaliação técnica ocorreu, mas não dentro da realidade de cada município, onde os juristas, né, a justiça, na verdade, determinou que cada município tinha a sua área de atuação. E a área de atuação não foi, assim, foi copiada em nosso município, onde nosso município não ouviu a população, por exemplo, na questão da testagem. Nós vimos na Câmara de Vereadores um grupo de vereadores pedindo a testagem maior, pelo menos dos profissionais que estavam no enfrentamento direto, os profissionais de saúde. E nós vimos, dentro da própria Câmara, alguns profissionais rechaçarem e não aprovarem a testagem, pelo menos quinzenal. Vimos uma defesa da Secretaria de Saúde, dizendo que não havia necessidade, né? E tudo isso nós vimos como um prejuízo para o sistema de saúde no município, né? Nós realmente não tivemos casos de maior gravidade, porque de maior gravidade tivemos sim somente um óbito, né? O óbito, inclusive, que foi retirado do município, porque o município não tinha suporte de saúde para os casos de média e alta complexidade. Todos os casos foram discutidos como foram ditos, né, pelo município que estavam preparados, mas nós vimos todos os casos sendo retirados do município porque não tinha suporte. E nós pretendemos tratar isso, se assim continuar vindo os mesmos recursos, né, que nós vemos muitos recursos e não vemos ações transparentes de aplicação desses recursos. Nós precisamos acompanhar, saber ainda o que há de ser feito, né, controlar e ver os índices, os níveis de contaminação, para discutir realmente com a população quais são as necessidades e as forças que o município tem enquanto serviço público para agir no enfrentamento, no combate dessa pandemia, né? Nós sabemos também que haverá, após pandemia, uma recessão grande. Nós estamos preparados para isso, porque pós-pandemia, hoje estão vindo recursos e recursos para o combate, mas amanhã, esses recursos que vieram, que foram destinados, assim, como se houvesse um toque de guerra contra a Covid, e realmente havia, contra a pandemia, nós teremos, o Estado vai cobrar lá na frente, né? O dinheiro que foi colocado, como é que vai ser devolvido aos cofres públicos para ter uma garantia nacional? Então, vai haver uma recessão, com a diminuição dos repasses aos municípios, com um aumento de preços, como já está acontecendo, um aumento de cobrança tributária, alguma coisa vai acontecer e nós estamos preparados para que haja, entendendo que haverá uma recessão grande mundial, né? Inclusive no Brasil, respondendo para os nossos municípios. E o serviço de saúde ele vai precisar de uma atenção e um olhar assim, clínico, para que não deixe desassistir, não deixe ainda mais agonizante o sistema de saúde do nosso município, né, que está numa sangria e que ela precisa ser estancada. Essa é a nossa visão e a nossa ação imediata de participar junto à comunidade
para a busca dessas soluções adequadas. Ok. Candidato, vamos passar ao tema agora, então, de educação e cultura, né? As duas, a educação e a cultura, são a base para a perspectiva de um desenvolvimento de qualquer povo, né? Em especial do país, do estado, dos municípios, né? Nós vivenciamos, infelizmente, o retrato de uma educação cada vez mais, digamos assim, aquém da necessidade, né? Inclusive do ponto de vista também espelhado na Constituição. Dos problemas que foram levantados nessa área de educação e cultura, a educação básica é a que apontou os principais problemas na realidade do município de Jatobá, sobretudo no aspecto da zona rural. As escolas com salas multisseriadas, muitas vezes com horário reduzido de aulas, que evidentemente já compromete a qualidade do ensino, né? Que tem levado os pais a optarem por matricular seus filhos nas escolas da cidade. Estas, por sua vez, ficam com muitos alunos por sala, professores sobrecarregados. Ainda adiciona-se o problema do transporte escolar, que não atende toda a demanda e não oferece segurança. Daí surge a pergunta para o senhor. Na sua eventual eleição, o que será feito para resolver esses problemas e melhorar a qualidade da educação das crianças de Jatobá? E também, qual o seu plano de valorização para os professores? Nós temos uma série de ações voltadas para a educação. Eu vou listar algumas, somente que estão definidas em nosso plano de governo, como o aumento dos investimentos na educação, né, em decorrência da necessidade da expansão, como foi dito aí, da educação infantil, ampliar e fortalecer a política de distribuição de uniformes, material escolar e merenda escolar e ordenar o transporte escolar de forma transparente e adequada. Não adianta nós contratarmos hoje qualquer tipo de transporte, como vem sendo utilizado dentro do nosso município. Nós precisamos realmente dar uma olhada técnica e profissional. Se existe legislação adequada para o transporte de aluno, nós vamos buscar o atendimento a essa legislação. Melhorar a qualidade do ensino e buscar equidade na rede municipal de ensino, porque nós vemos a equidade, que eu quero dizer, é a falta de isonomia. Tem áreas que são no centro e nos bairros mais populosos que são melhor assistidas. Inclusive, algumas áreas da zona rural, os pais deslocam, não é porque o ensino lá seja melhor, não é porque não tem assistência dentro daquela comunidade, daquele povoado, daquela área rural. Então, assim, nós precisamos revitalizar e deixar mais próximo das crianças com 5 anos de idade, 6 anos de idade, precisando acordar cedo, pegar transporte escolar, se deslocar para áreas distantes, onde não haveria necessidade de se organizar a sala de aula naquelas escolas que estão mais próximas dele. Então, a gente precisa ter esse olhar de colocar profissionais mais próximos dos alunos e não mais distantes, criando, inclusive, assim, desconforto de transporte de tudo, né? Desenvolver uma proposta com as escolas municipais, estaduais e privadas, né? Através de programas. Nós precisamos utilizar a educação como uma forma nós precisamos, porque ela é uma forma de desenvolvimento do cidadão, né? Nós precisamos mapear demandas na educação especial, porque nosso município, querendo ou não, precisa dar uma atenção melhor para os alunos com necessidades especiais, né? Necessidades específicas, seja por espectro autista ou por outros. Estimular a criação, dentro do nosso programa de governo, a gente tem um item que é estimular a criação do programa Portal do Futuro, como uma rede de educação formada nos contraturnos, não é? Com centros de educação, de cultura, fora do seu horário de aula, no horário da tarde, a gente vai tentar tirar
tentar tirar, não, é nossa obrigação tirar o aluno do analfabetismo primeiro, do acesso ao alcoolismo, à marginalização, à promiscuidade. Então, nós vamos dar atividades aos alunos no contraturno, né? Atividades culturais, como danças, música, ciência, né? Para tentar envolvê-lo com novas tecnologias e com profissionalização. E isso é um programa que nós pretendemos fazer para que ele aconteça a longo prazo, e não só no nosso governo, que ele permaneça e seja melhorado a cada ano, né? Construir o plano municipal de educação de forma democrática, ou seja, trazendo não só os profissionais, mas os pais, não só os profissionais da educação em si, mas os pais que estão em sala de aula, os profissionais da área de infraestrutura também, para identificar alternativas mais de logísticas, atividades de logísticas que possam atrair, possam ter um visual mais atraente para o aluno. Então, essas são políticas públicas que nós queremos envolver a educação, né? Criar um plano, criar também os laboratórios em todas as escolas para trabalhar as novas tecnologias, não só com o aluno, e sim com o professor também, valorizar o professor, revisando o plano de cargos e carreira, né? Então, essas são ações que nós pretendemos tratar na educação municipal, envolvendo com mais aproximação aos profissionais da área de educação. A gente precisa do envolvimento deles, que hoje nós temos um grupo muito grande de professores que nos acompanham, porque identificam que somos uma via nessa eleição capaz, até pela minha formação profissional de professor, como uma via capaz de dar um olhar mais significativo para a educação. E a educação será tratada diferenciada dentro do nosso contexto municipal, Libânio. Candidato, ainda no tema educação, identificou-se também na escuta a ausência de ensino superior e profissionalizante no município, o que faz com que poucos dos jovens sigam com seus estudos após o ensino médio, e os que conseguem ingressar em curso nas cidades vizinhas enfrentam o problema do transporte, né? Que só recentemente foi determinado pela Câmara de Vereadores. Já no período da paralisação das aulas por conta da pandemia. A pergunta é, o senhor tem propostas para trazer cursos técnicos e superiores para o município? E, em não tendo condições disso, vai garantir o transporte universitário gratuito para os estudantes de Jatobá se deslocarem às cidades circunvizinhas? Eu vou responder mais rápido, porque qualquer instituição de ensino que queira se instalar em Jatobá terá total apoio nosso. E nós buscaremos, sim, com a iniciativa nossa, junto ao Estado e União, trazer cursos técnicos, embora, quando a gente fala desse nível, ele já foge um pouco às obrigações do município, às competências, não obrigações. A obrigação de educação é uma obrigação contínua, mas aquela mais ligada às políticas públicas municipais são a educação básica, né? Todavia, apoiaremos e buscaremos. Aquelas que não forem possíveis, é uma garantia nossa o fornecimento do transporte gratuito aos universitários e àqueles estudantes de cursos técnicos que queiram aprimorar seus conhecimentos fora do município. É uma obrigação nossa e nós vamos cumpri-la, fornecendo o transporte gratuito aos universitários e estudantes de cursos técnicos, não disponíveis no município. Ok, vamos tratar um pouco agora sobre cultura, né? Sim. As atividades culturais, elas, como se sabe, geram renda e podem, inclusive, envolver crianças, jovens, adultos, e que permitem, inclusive, com essas atividades, afastá-los da ociosidade, né? Ociosidade esta que muitas vezes oportunizam o contato com droga, com a violência,
que preocupa muito nossa população. Nesse contexto, candidato, pôde-se identificar que artistas locais, entre eles músicos, poetas, atores, artesãos, não se sentem valorizados pelo município, pela gestão pública. Falta apoio e não houve sequer a divulgação do cadastro para os mesmos se inscreverem nesse processo agora, inclusive, dessa lei emergencial Aldir Blanc, né? A lei emergencial da cultura. A pergunta é, como a cultura será trabalhada numa eventual gestão do senhor? Quais incentivos serão dados aos artistas locais? Serão priorizados nos eventos municipais? Libânio, eles já estão sendo priorizados. Basta saber que uma decisão nossa foi fazer todos os nossos jingles de campanha, todo o nosso trabalho de campanha de locução, tudo com profissionais do município. Essa já foi uma ação nossa. Nossa decisão foi essa. A partir da nossa campanha, o artista local, ele já foi abraçado, né? Ele já foi envolvido, né? Principalmente aqueles que estavam e encontram em nós uma representação significativa para o grupo de artistas. O apoio à cultura, inclusive em nosso governo, copiando boas práticas de outros municípios, nós vamos criar uma lei, inclusive uma lei específica para a destinação de um percentual ainda a ser discutido no legislativo, né? Para destinação à cultura, né? Um percentual das taxas de recolhimento municipal para que seja destinado à cultura com a promoção de atividades com artistas locais. Essa é uma obrigação que será criada por lei. Será criado também o Conselho Municipal de Cultura, para decidir, junto com o governo municipal, junto conosco, para discutir quais as ações de cultura mais consistentes e iniciais, prioridades, como a gente deve tratar as políticas públicas para a cultura, não é? Nós pretendemos apoiar e incentivar os grupos culturais que existem dentro do nosso município, principalmente as pessoas, às vezes, se ligam cultura somente à música, mas também aos artistas plásticos do nosso município, não é? A exposição das suas artes. Nós não vemos sequer um artista plástico do município tendo o olhar municipal para as suas atividades. Nós vemos aqui a casa de artesanato que existia no Camaratu, abandonada, né? Sendo coberta é forma de falar, não literalmente, mas pelo mato, né, pela vegetação. Então, nós pretendemos, sim, fomentar, fortalecer, né, implementar políticas públicas para desenvolvimento da cultura, né? Um exemplo foi esse aí, né? Incentivar a disseminação da cultura nordestina nas escolas, por exemplo. É óbvio que nós pretendemos fazer tudo respeitando todo tipo de cultura, toda manifestação cultural. Se nós tivéssemos tempo para ler o nosso plano de governo, mostraríamos ainda outras ações, como, por exemplo, fortalecer até o grupo da terceira idade com práticas culturais, né, de contação de história, por exemplo, nas escolas, para que inspirem as crianças, atividades artísticas e culturais em praças públicas, priorizando sempre o artista do município. Nós temos aqui uma cultura pouco difundida, pouco apresentada aí fora, como um recurso, inclusive, de geração de renda, geração e circulação de renda, geração de recursos. Nós temos aqui na área Pancararu as tradições indígenas, que são riquíssimas e que trazem até pessoas de outros países para conhecer, e dentro do nosso município não tem a força que deveria as tradições indígenas, e precisam ser reconhecidas como um movimento de cultura também. Nós temos aqui, na Volta do Mochotó, também um espaço lá, que é da época do imperador, e poucas pessoas, e assim, o nosso município nunca se envolveu para difundir, para dar força a esse patrimônio cultural, material, natural que tem em nosso município, né? Então, assim, o nosso envolvimento é diante de todo o conhecimento do potencial
cultural que tem dentro da cidade de Jatobá. Nós pretendemos fortalecer, enriquecer, preservar, estimular, nós pretendemos criar e fortalecer atividades culturais, justamente para criar renda e circulação de recursos financeiros também dentro de Jatobá. O senhor acaba de entrar também na próxima pergunta que eu iria já lhe fazer, que é exatamente a questão do povo pancararu, né? E gostaria até de acrescentar, e o senhor pode adicionar mais algumas colocações. É exatamente nesse sentido, né? A nossa região é uma das regiões que mais tem comunidades tradicionais, seja etnias indígenas ou comunidades quilombolas. E, especialmente em Jatobá, ali ligando com Tacaratu, né? É uma das mais tradicionais e históricas etnias indígenas da região, é exatamente o povo pancararu. Claro que tem um papel do governo federal, do ponto de vista de apoio às populações indígenas, tem a parte também do governo estadual, mas também cabe ao poder público municipal atuar, interagir, né, e buscar valorizar dentro do contexto histórico. Além do que o senhor já colocou, voltado para a questão da arte indígena, o que mais estaria dentro do seu contexto, num eventual mandato de diálogo e de promoção e valorização do povo pancararu? Pancararu, não é? Veja só, nós temos a área indígena, antes da questão cultural, nós também temos um potencial turístico imenso, né? Onde nós pretendemos, dentro do nosso governo, buscar esse trabalho, buscar dentro do nosso município, tem uma ligação, buscar dentro do nosso município fortalecer o apoio cultural como uma atividade de geração de renda, explorando, inclusive, o patrimônio, como eu falei, não é? Natural na área indígena. Na área indígena, nós podemos fazer inúmeras trilhas, nós podemos difundir, criar pontos turísticos, rotas turísticas por dentro das áreas indígenas, que são riquíssimas, que têm as suas fontes naturais, criar parceria, convênio com os municípios limítrofes, né, como Petrolândia e Itacaratu, para potencializar e gerar riqueza financeira, gerar renda dentro do nosso município também, através do turismo, e o turismo voltado a essas áreas que fortalecem o recurso dentro do município, a circulação de renda, a geração de emprego e o conhecimento do patrimônio cultural da etnia pancararu, por exemplo, né? Então, além da questão cultural, nós teríamos como fortalecer, nós temos como, né? E nosso governo vai buscar isso, fortalecer também o atrativo turístico da área indígena, né? Seja pelo seu potencial cultural, de artesanato, de danças, de tradições, e seja também pelas belezas naturais que tem lá, que possibilitam esse plus, não é? Além dos convênios, é óbvio, né, como eu citei, com os municípios vizinhos, para tentar resolver, porque é uma região, assim, onde o limite não é muito enxergável a olho nu, mas que nós sabemos que tem políticas públicas que lá não são bem atendidas, seja na saúde, mas a gente precisa estar junto da FUNAI também, para saber onde o município pode interagir, na educação, na saúde, e em todas as áreas de necessidade do território indígena também. Ok. Bom, candidato, vamos agora para o tema assistência social. É uma outra área de grande importância dentro da administração pública, né? Por tratar exatamente das questões das desigualdades sociais existentes na região e especificamente no município, né? O atendimento às crianças, adolescentes, às pessoas da terceira idade, né? A programas diversos que podem estar direcionados
exatamente aquelas famílias mais vulneráveis, né, ou em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, preocupa muito a questão do aumento do índice de violência sexual e doméstica contra crianças e adolescentes em Jatobá. O fato de ainda não existir uma política específica para prevenção e proteção, tendo sido já cobrado, inclusive pela população e o Conselho Tutelar, uma casa de apoio para aquelas pessoas que precisam ser retiradas dos seus lares. Também o fato de não haver a creche, né, sendo que o município foi contemplado com uma, mas a obra está paralisada há anos. Daí surge a pergunta para o senhor: como serão protegidas as crianças e adolescentes de Jatobá, especialmente as mais pobres e em maiores situações de risco? E como outra pergunta complementar, poderão contar com a tão essencial creche e a casa de apoio no eventual mandato do senhor? Certamente poderão contar, até porque a gente não pode deixar que o patrimônio público que o dinheiro público ele seja investido e sucateado antes mesmo de ser inaugurado. Nós temos uma creche aí que iniciou há mais de 6 anos atrás. Durante esses 4 anos ficou somente em estado de deteriorização, e agora ele está inoperante e sem sinal de conclusão. Não é justo que o patrimônio público seja investido e descartado antes de utilizado. Não existe, isso é impensado. Então, a creche ela é um foco do nosso olhar, né? É o alvo do nosso olhar, melhor dizendo, é o alvo do nosso olhar para que ele seja para que ele tenha atividade e não seja um elefante branco dentro do nosso município sem atuação nenhuma, não é? Dentro do nosso plano de governo, nós temos ações que elas são transversais, uma passando pela outra. Por exemplo, nós temos um tema voltado para a juventude, nós temos temas voltados para a mulher, e nesses temas nós tratamos as questões de assistência social também, mas temos o tema de assistência social, e dentro do tema de assistência social, nós temos aqui, por exemplo, a implantação do acolhimento à mulher vítima de violência doméstica, de violência, mulheres com filhos, pessoas idosas e com deficiência. Tudo isso a gente pretende implantar o acolhimento para essas pessoas. E aí, também oferecer apoio social, apoio psicológico e jurídico aos idosos, à mulher, à criança, ao jovem, em situações de vulnerabilidade social, em situação de violação dos direitos, como violência intrafamiliar, como foi dito aí, discriminação ou situação de rua. Tudo isso está enquadrado dentro do nosso plano de governo como ações de compromisso do governo municipal para com a assistência social, principalmente das crianças, dos idosos e das mulheres. Né? Não que os outros não tenham a mesma atenção, mas a gente sabe que a vulnerabilidade maior, ela percorre esse entremeio. Candidato, ainda nessa área da assistência social, a escuta identificou uma outra problemática: a ineficiência do município em garantir uma assistência social ou especial às pessoas com deficiência, seja na área da saúde, na reabilitação, na inclusão social e na própria acessibilidade. Daí surge a pergunta para o senhor: quais os projetos para atender integralmente essa população que precisa de uma atenção especial? Nós definimos aqui um item, né, que retrata bem essa questão, essa pergunta, né, que é fortalecer a inserção das pessoas beneficiadas, né, com os programas Bolsa Família, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, para que eles não sejam dependentes somente disso. Mas isso não viria a calhar se não fosse interessante também a gente promover a inserção
no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, né, com alguma necessidade específica. Essa é uma obrigação nossa de tentar incluir, inserir no mercado de trabalho pessoas com algumas necessidades especiais, inclusive criando a possibilidade de algum benefício fiscal para a empresa, além dos já previstos na legislação, para aquelas empresas que façam se cumprir essas determinações ou que se engajem nessa causa, né? Para poder nós termos o atendimento, né? Ok. Vamos agora a uma outra pergunta que é, de certa maneira, muito especial, né? No levantamento que foi feito, as pessoas relataram uma realidade triste no município de Jatobá, que é o número de violência praticado contra a mulher. 5 feminicídios nos últimos 4 anos, para uma cidade no porte de Jatobá, é um impacto muito grande, né? E não se vê uma atuação mais nítida e específica da Coordenadoria da Mulher. Segundo a colocação das pessoas, que mais parece que existe como cabide de emprego, não? E também foi destacado que não há programas de proteção e promoção para a mulher no âmbito do município, nem de prevenção à violência doméstica e sexual. Daí vem a pergunta para o senhor: como essa questão da violência contra a mulher será tratada em sua eventual gestão? Veja só, eu estava procurando aqui em nosso plano de governo, que eu não tenho decor, mas nós prevíamos já essa necessidade, essa carência dentro do nosso município. E uma das, como é que eu posso falar? Uma das atividades que nós vamos tentar trazer para o agente comunitário ter esse olhar para aqueles nas suas visitas, para aqueles ter um olhar e servir como um porta-voz daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de violência, não é? Esse é um eu estava procurando aqui para ir diretamente no item, porque isso é de suma importância, um olhar externo, né, para que as pessoas possam ter esse apoio e fazer a sua denúncia e mostrar como que a situação não está agradável, que estão sofrendo alguma violência psicológica e que o agente de saúde possa ser um elo para tentar identificar, não é? Mas nós temos também atividades específicas para a mulher. Nós vamos criar a ouvidoria municipal, e nessa ouvidoria um canal direto para ouvir, seja por telefone, seja por meio virtual, para ouvir as denúncias, sugestões, recomendações, elogios, se for o caso, né? Principalmente para as questões de dificuldade da mulher. Um canal direto para que a mulher possa que se identifique e que possa apresentar a sua situação, né? Então, desenvolver políticas de valorização da mulher em toda a sua diversidade e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços. Essa é uma obrigação nossa, fortalecer o Conselho Municipal da Mulher, que hoje nós não vemos no município, nós não conhecemos. Existe o Conselho Municipal da Mulher, mas assim, um conselho que realmente não tem a atuação que deveria. Nós não vemos sequer no último feminicídio que houve aqui, infelizmente, houve um ato aí na praça pública, onde as mulheres estavam lá se solidarizando, e não houve política pública municipal de fortalecimento da causa da mulher. Não houve. Nós estamos no mês, como eu falei, e não há apoio de políticas públicas específicos para as mulheres. Nós temos uma prefeita mulher que não fez o seu papel de mulher em defesa das mulheres. Não se apresentou. Isso eu falo, e assim, inclusive,
contrariado, porque não deveria ser assim, mas nós temos uma dificuldade extrema do olhar feminino, onde nós temos uma prefeita mulher e o olhar feminino não está sendo voltado para as mulheres. Não foi nesses 4 anos. E aí pode parecer até uma coisa que seja o olhar porque eu sou homem. E não é por isso, é porque eu sou humano e acho que deveriam ter muito mais políticas públicas voltadas para as mulheres. E nosso município não tem. Vamos ao tema emprego e renda, né? Chegamos na última semana de setembro ao número, pelo menos os números que são publicados, né? Que acredita-se que seja bem maior que isso, 14 milhões de pessoas desempregadas, de acordo com o IBGE. Também nesse diálogo que foi feito para constituir essas perguntas, foi destacada a questão de Jatobá, né? O desemprego que atinge, sobretudo, os mais jovens. Também se destacou a questão de que no município existem iniciativas particulares de geração de emprego e renda, como a questão da piscicultura, desenvolvida por pequenos produtores organizados em associações, comércio de pequeno porte, a agricultura familiar, em que pese algumas situações de dificuldades, inclusive na área da piscicultura, né, que é a falta de monitoramento da água do rio, a fiscalização ambiental, a regularização para o funcionamento de algumas propriedades, a falta de apoio na emissão e renovação dos alvarás das associações, as estradas de acesso, né? A falta também de uma fábrica de beneficiamento de peixe, de transporte apropriado, tudo isso dificulta, inclusive, o próprio escoamento da produção, né? Daí surge uma pergunta. No seu plano de governo, tem propostas para o desenvolvimento da piscicultura em Jatobá? Sim, Libânio. Para iniciar o desenvolvimento da piscicultura, eu já disse numa entrevista anterior na rádio aqui, que sendo prefeito e sendo a piscicultura hoje a segunda maior geradora de recursos para os cofres municipais, geradora de renda, de empregos no nosso município, sendo prefeito, eu chalerava as pisciculturas, porque elas merecem uma atenção especial, né? Elas merecem esse olhar carinhoso do governo municipal. E, infelizmente, o governo municipal não tem carinho algum com as pisciculturas. É tanto que, no último relatório do Ministério da Agricultura mesmo, nós tivemos 22 implementos com as suas licenças canceladas. As suas licenças não foram sequer aprovadas dentro dos projetos que foram elaborados. E por quê? Porque o município se eximiu da responsabilidade de informar os parâmetros municipais de piscicultura. Ou seja, não enviou para o Ministério os dados necessários. Obviamente, o órgão, assim, sendo bem didático, o órgão responsável, ele não aprovou porque ele disse, não, o município está dizendo aqui que não tem projetos, que não tem atividades de piscicultura. Por que eu vou aprovar se não estão batendo as informações? E isso foi a omissão do poder público em informar o nível de envolvimento, de produção do nosso município em matéria de piscicultura. Então, um pecado assim extremo, porque algumas associações já com peixes dentro d'água, quando a fiscalização vier e eles não tiverem as suas licenças, vão ter que tirar. E é um impacto absurdo, um impacto econômico, um impacto psicológico, um impacto para a sociedade, desemprego financeiro. Então, a política pública do município não tem essa atenção, e a piscicultura precisa de uma atenção específica, uma atenção de formação, uma atenção de treinamento técnico, que a prefeitura precisa fornecer um apoio técnico adequado, porque nem toda piscicultura ela tem um engenheiro de pesca, um médico veterinário lá próximo, não tem um técnico de agricultura, não tem um profissional habilitado para acompanhar. Então, precisa que o município tenha profissionais com essa habilitação e dê o suporte técnico
para que os empreendimentos eles tenham sucesso, né? Nós vemos aí um sucesso grande da piscicultura por meio das associações, inclusive as associações que foram, assim, criadas no intuito de ajudar, e quem conheceu o município há 20 anos, a área rural, como eu conheci, porque eu tenho uma propriedade rural aproximadamente esse período, e quem conheceu antes da piscicultura e conhece hoje, vê a dignidade das pessoas, não é? Em ter o seu trabalho, em ter a sua renda, a sua atividade, e a piscicultura trouxe isso, trouxe essa dignidade para a população. E se as associações de piscicultura deram certo com o tamanho da riqueza que nós temos aqui de recursos naturais hídricos, por que nós não podemos também, em matéria de geração de renda e emprego, tentar trazer para o nosso município, que tem essas riquezas essenciais, primárias, como água água e terra, nós poderíamos também estar fortalecendo, por exemplo, a avicultura. Aqui não há uma criação de avicultura e um consumo de frango absurdo. Então, isso precisa ter um olhar de políticas públicas para, no mínimo, trazer o apoio desse poder municipal para preparar, e daí em diante, depois, como fez a diocese, preparou as associações, quando elas começaram a ter a sua autonomia, a diocese entregou a eles, acredito. Então, o município pode fazer esse papel, né, de permitir que eles se levantem. A partir dos primeiros passos, então, fiquem por conta própria, seja na avicultura, seja na suinocultura, seja em cultura de hortaliças, de diversos empreendimentos, né? E o fortalecimento da piscicultura também é uma nossa meta, a partir do momento que nós pretendemos e colocamos no nosso plano de governo o fornecimento na merenda escolar do filé de tilápia, por exemplo, né? Porque é uma indústria de beneficiamento que virá para o município, no nosso governo, ela tem a capacidade de fazer a filetagem, de fazer a almôndega para que não se perca nada das carcaças, e isso, com segurança, pode ser fornecido. Isso vai depender da palatabilidade do alunado. Se houver preparo adequado, o aluno vai gostar e a gente vai potencializar, inclusive, a produção e o consumo interno no município de Jatobá, do pescado e de qualquer outro eventual produto que possa ser fornecido no nosso governo, com políticas públicas voltadas para esse apoio. Muito bem. Temos ainda nessa área da geração de renda, né? Uma característica muito forte da região é a questão da agricultura, né? Sobretudo a agricultura familiar. Mas também causa preocupação o constante uso dos agrotóxicos, né? A degradação do bioma da caatinga, né, do meio ambiente como um todo, a falta de projetos de irrigação para as pequenas propriedades, aquelas mais distantes do rio, né, e de incentivo para a agricultura familiar. Ainda também se registrou a insegurança por parte dos agricultores, incerteza, quanto à manutenção do seguro-safra. A pergunta é: o que será feito no seu governo para apoiar a agricultura familiar e incentivar, nesse aspecto especial, a agricultura orgânica com a preservação do meio ambiente? Como eu falei, o que precisa para a piscicultura é um apoio técnico adequado. O que precisa ter e que vai ter no nosso município é o apoio técnico adequado, é a formação, é o resgate do envolvimento da prefeitura na produção, na plantação, nos projetos, tudo isso com o olhar técnico adequado, ou seja, a prefeitura vai ter uma equipe voltada para o apoio ao agricultor, ao piscicultor, ao avicultor, que é uma aposta que nós pretendemos ingressar, não é? Incrementar como produção para o nosso município, e o apoio realmente vai ser um apoio técnico especializado, e aí nós deveremos potencializar, inclusive, os recursos orgânicos que forem possíveis
para utilizar, inclusive, esses produtos na merenda escolar, né? A horticultura, a produção de grãos, o que a gente puder aproveitar internamente e consumir dentro do município, seja pelo poder de barganha, seja pelo envolvimento municipal, nós vamos trazer e apoiar, né? Então, o diferencial do nosso governo vai ser o apoio técnico especializado que não existe em nosso município, né? Buscando parcerias com os órgãos da União, os órgãos do Estado, para fortalecer. Hoje, nós vemos o nosso município muito omisso de fato mesmo, em quaisquer atividades rurais, em quaisquer atividades que necessitem, que sejam de produção. Nosso município hoje não faz. E a partir do nosso governo, com certeza vai existir o apoio técnico, né, especializado para essas atividades agrícolas, piscícolas, avícolas, e por aí vai. Ok. Uma outra pergunta, já estamos chegando ao final, viu, candidato? Uma outra pergunta que surgiu aqui, a partir da realidade da economia, o comércio local, né? O pessoal identifica a questão do fechamento da agência bancária, né? Que reduziu a circulação de dinheiro local, a questão da feira livre, que também sofreu esse impacto, e também foi questionado, candidato, pelos comerciantes, o fato de a prefeitura não realizar compras no comércio local. Associado a isso, tem o medo da violência, que é um outro problema que preocupa o setor do comércio, né? Então, a pergunta para o senhor o que pode ser feito numa gestão comandada pelo senhor para desenvolver o comércio em Jatobá? E quando a população de Jatobá, após sua eventual eleição, poderá contar com o retorno de uma agência bancária? E também, essa aqui foi uma pergunta meio extensa, né? E também, que projetos o senhor pensa para melhorar a segurança da população de Jatobá? Vá me ajudando aí se eu for esquecendo, que realmente... a primeira, no caso, a questão desenvolver o comércio, né? A segunda, o retorno da agência bancária, e a terceira, a questão da segurança. Pronto, para desenvolver o comércio, eu vou ler aqui um dos tópicos do nosso plano de governo, né? Que cita estimular as compras governamentais através das micros e pequenas empresas do município, visando desenvolver a economia local e a geração de emprego. Então, uma das nossas obrigações é essa, delimitar um percentual, óbvio, dentro da lei, do que pode ser e deverá ser comprado através das dispensas dentro do município. Então, nós vamos potencializar que o que puder ser dispensável será adquirido dentro do próprio município. Nós vamos disponibilizar um percentual de recursos para fortalecer o comércio local. Essa é a nossa proposta e a nossa visão, onde a gente pode incrementar recursos dentro do município e, com isso, fortalecer a geração de renda e emprego e fortalecer o comércio, né? Porque um município onde não circula renda, onde o dinheiro não circula, ele fica um município deserto, né? Sem oportunidade, sem perspectiva para as pessoas. No entanto, a gente sabe que, só continuando a pergunta aí, que a circulação de renda, ela também vem das agências financeiras. Por exemplo, a agência financeira que eu cito é o Banco do Brasil, porque era uma agência aqui que é agência federal, é uma agência onde a maioria das pessoas abriram suas contas aqui na época e hoje precisam se deslocar a Petrolândia. Só que não adianta eu dizer, eu vou abrir a agência do Banco do Brasil, porque isso não depende de uma força municipal apenas, isso depende do envolvimento municipal, estadual e federal. Todavia, uma instituição financeira ela não vai vir para Jatobá enquanto a insegurança imperar dentro do município. Ora, ela viria para ser assaltada, arrombada novamente, se não existe uma segurança aqui. Então, em princípio, para trazer uma instituição financeira de renome, como o Banco do Brasil, nós precisamos primeiro rogar
nós precisamos primeiro correr atrás de fortalecer a segurança em nosso município. Ora, nosso município tem algumas viaturas circulando, excepcionalmente, assim, não ostensivamente, mas inopinadamente elas passam por aqui, mas apenas 2 policiais permanecem nos plantões. Então, assim, é bem fragilizado. Uma instituição financeira não virá enquanto a gente não conseguir, junto aos órgãos estaduais, no mínimo, uma força de segurança maior para o município. Não só a força de segurança em si, precisa ter uma força de inteligência, né? Porque às vezes não é só colocar policiais na rua que vai resolver, mas sim uma força de inteligência para que o pouco que tem ou muito que tenha trabalhe com efetividade, né? Trabalhe resolvendo e não deixando acontecer e dando segurança de fato, né? Nós pretendemos buscar e instalar na área de segurança as câmeras que possam fortalecer a segurança, dar uma intimidação para o criminoso. Nós precisamos fazer o monitoramento por câmeras, e é uma obrigação nossa dentro do município, para poder inibir, reduzir, identificar os malfeitores, e esse é um propósito nosso, buscar fortalecer a segurança para garantir o retorno de uma instituição financeira em nosso município, capaz de abrigar os recursos, fazer circular renda e gere movimento de recursos, e aí atrair novos empregos, né? Atrair um fôlego, uma oxigenação de investidores também para Jatobá. Nesse tema aí complexo e cheio de dificuldades, a gente precisa contar muito com o apoio estadual e federal. Sozinhos, a gente pode até comentar, mas o compromisso, ele depende também desses apoios. E, enquanto município, o que a gente tem a fazer é fazer um monitoramento, criar condições de compras dentro do município, né? Isso são recursos que são fáceis de fazer e que o município não vai despender suntuosos valores para poder colocar isso em prática, e vai revitalizar, com certeza, o comércio local. Entendesse? Ok. Candidato, faltam ainda 3 perguntas. Uma das questões que foram levantadas pelas pessoas, né, a questão do controle social das políticas públicas, né? Foi relatado que os conselhos não estão funcionando na forma que estabelece a Constituição Federal, ou seja, participar ativamente, discutir as questões, né? Isso foi relatado pelas pessoas, de que, inclusive, tem comprometimento na composição paritária de alguns conselhos, né? E que várias ações são decididas sem passar pelos conselhos, sem passar por um planejamento, sobretudo com a participação da sociedade civil ali representada nos conselhos, né? Além de que não tem nenhuma estrutura de funcionamento que possa, nem capacitação, que possa qualificar melhor a atuação de um conselho. Num eventual governo do senhor, que espaço terá o controle social e a participação do cidadão na formulação das políticas públicas? Realmente a gente vê em nosso município, e eu digo, eu sou uma pessoa envolvida na política, e se você me perguntar quais são os conselhos atuantes dentro do município, eu direi que pouquíssimos são os conselhos atuantes, né? A gente vê bem o conselho tutelar, a gente ouve falar dos outros conselhos, mas a gente não vê uma efetividade de trabalhos assim sociais voltados e apresentados dentro do município. A gente não vê, eu não vejo, né? Então, corrigindo, não é a gente, eu não vejo. Nós precisamos fazer e vamos fazer dos conselhos órgãos de fóruns representativos realmente, porque, querendo ou não, os conselhos eles só serão representativos quando a sociedade também começar a cobrar, não é?
É óbvio que se o gestor público, como tem feito, fizer o seu cabide lá dentro, a natureza do conselho vai ser extirpada, o conselho não vai ter a efetividade que teria. Mas aí cabe à sociedade também se revoltar contra essas situações, contra as situações de omissão dos conselhos que nós vemos, em alguns casos aí, não é? Nossas políticas não serão de omissão, nossas políticas, muito pelo contrário, serão de fortalecimento dos conselhos. Isso sim, são as políticas públicas que nós buscaremos e nos propomos dentro do nosso plano de governo, fortalecer os conselhos municipais como fórum representativos e de discussão da sociedade, literalmente, né, onde a gente vai cobrar que cada conselho faça o seu papel dentro do que se propõe, né, com a representação da sociedade, do poder público e de todos os entes que o formem, né, que a palavra fugiu, mas é que façam a sua composição, que o compõem. Correto. Candidato, temos ainda mais duas perguntas. Uma delas é essa agora que eu vou lhe formular. As pessoas escutadas destacaram a questão de concurso público. Relataram que o último realizado no município foi no ano de 2009. Que algumas áreas apresentam déficit de funcionários e que, inclusive, há um grande número de funcionários contratados e de cargos comissionados. Daí surge a pergunta para o senhor. Na sua eventual gestão, o senhor pretende realizar concurso público e qual o seu pensamento em relação aos cargos comissionados? Meu pensamento quanto aos cargos comissionados é que eles são necessários, né? Algumas atividades, elas são, assim, bem específicas e eles são necessários, mas eles não são necessários na extensão que nós vemos hoje. Eu já falei, inclusive, quando a gente fez a pergunta sobre saúde aqui, sobre as agências de saúde, se faríamos concurso público, e eu acho que eu respondi um pouco essa pergunta quando eu disse que, entrando e identificando as demandas, nós vamos sim realizar concurso público, né? Mas isso vai depender da nossa atividade lá dentro, da identificação da necessidade diante do levantamento que nós precisamos fazer, né? Obviamente, eu não pretendo fazer como vem sendo feito, fazer que os cargos em comissão sejam reféns das políticas de perpetuação política, né? E eu não vou fazer isso, vou fazer realmente o concurso público para que nós tenhamos a liberdade de atividades públicas dos funcionários, né? E cobrar que eles atuem dentro das obrigações a que se propõe, né? Que o servidor público seja um funcionário do povo para resolver as necessidades públicas, sem olhar a quem, independente de palanque, cor, raça, religião, gênero, que busque realmente a realização das políticas públicas para o povo, e não para poucos, não é? O concurso público será realizado após a nossa análise, assim, bem detalhada dos cargos necessários, né? Porque hoje pode ser que alguns cargos comissionados não sejam necessários e nem o concurso público precise abraçar, e sim alguns funcionários se comprometam, não é, com a sua atividade, e por aí, assim, é uma coisa que hoje é necessário, pela demanda, pelo tempo, inclusive dentro de alguns anos nós teremos algumas classes dos concursos iniciais que estão se aposentando, deixando possivelmente o município, não é? E precisa de reposição, e que essa reposição não seja com cargos comissionados, seja, sim, com funcionários efetivos vindos de concurso público, aos quais nós pretendemos realizar. Ok. Candidato, como pergunta final, uma de âmbito nacional, né? Nós temos acompanhado esse cenário nacional, com esse processo de reforma administrativa, uma série de outras reformas, delas várias, inclusive, que retiram
diminui o papel do Estado, né, na execução das políticas públicas e retiram, inclusive, direitos sociais da população anteriormente conquistado. Isso aumenta, evidentemente, a questão da desigualdade, a pobreza, a exclusão, né, a retirada de direitos dos trabalhadores, aposentadorias, a questão dos ataques à proteção ao meio ambiente, enfim, uma série de fatores que geram essa pergunta que vou agora lhe fazer. O senhor, como se posiciona o seu partido, a sua coligação, em relação ao governo federal nessas condições que se apresentam na realidade? É simples essa daí, porque nós nos posicionamos da seguinte forma: não concordamos com nenhuma política pública que retire direitos conquistados. Isso não é justo, porque tudo que foi conquistado foi sobre uma bandeira de muita avaliação, de muita análise. Então, nós, Rogério, Heraldinho e o grupo de candidatos que se propõem a disputar essa eleição 2020, nós temos essa conduta de não apoiar a perda, a retirada de direitos, não é? Aí você pode dizer, mas e o seu partido assim? Nós sabemos que o sistema político, ele exige que para você disputar, você esteja em alguma plataforma partidária, né? Então, nós hoje não definimos os rumos do nosso partido, mas nós definimos os rumos do nosso município. E os rumos do nosso município nós asseguramos que serão aqueles que nós vamos buscar garantir o direito e as políticas públicas para as pessoas do município com a maior dignidade possível. Essa é a nossa meta, esse é nosso desejo, essa é o nosso compromisso com o cidadão jatobaense. Muito bem. Eu quero, em nome da Diocese de Floresta, ao término dessa entrevista, lhe agradecer imensamente por sua disponibilidade, por sua paciência em responder a todas essas perguntas formuladas, mas é muito importante, porque permite ao senhor conhecer o que pensa a população e as comunidades organizadas no município de Jatobá, né? E quero lhe devolver a palavra para suas considerações finais. Por fim, eu agradeço demais a oportunidade de participar dessa entrevista, agradeço, inclusive, a forma como ela está sendo feita, né, de ser só divulgada após todas as entrevistas, para que não cause prejuízo aos primeiros e segundo, que as perguntas realmente não foram antecipadamente publicadas, e que com isso exigem de nós apresentar realmente a preparação que nós temos para fazer, para respondê-las, né? Então, assim, a forma como está sendo conduzido, eu acho de muita valia para identificar cada representante, cada candidato nessa eleição, não é? Nós temos um plano de governo que, diante de todas essas perguntas aí, ele é traçado como um eixo vertical, mas que não é engessado, mas nós temos um plano de governo que trata muitas questões que foram discutidas assim com pormenores, mas que tratam outras com uma amplitude maior e que precisam realmente da população numa gestão participativa, como será a nossa, de envolvimento, e assim nós buscaremos, né, que as pessoas se envolvam e caminhem conosco, inclusive em outras áreas que nós não discutimos aqui, mas áreas significantes, né, de uma significância verdadeira e grande para o nosso município, como, embora integradas em outras áreas, mas como o esporte, né, o lazer, isso são o turismo, isso são atividades que nós também pretendemos trabalhar em nosso governo, né, voltadas para o cidadão jatobaense, e que tudo isso, esses levantamentos que nós fizemos, foi fruto de muita discussão junto com a sociedade, superando inclusive a pandemia, onde nós criamos um aplicativo para ouvir as sugestões do pessoal, porque não podíamos estar no corpo a corpo, né, no período de março, abril,
maio, junho, nós não poderíamos estar, e criamos um aplicativo que foi capaz de ouvir inúmeras propostas, inúmeras sugestões, onde o pessoal esteve presente conosco já nesse momento e nos deu o seu feedback de como está a atual gestão e nos capacitou, inclusive, para elaborar um plano de trabalho dentro da realidade municipal, né? Eu agradeço a oportunidade e, assim, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, em quaisquer momentos. Se eu não estiver apto a esclarecê-los, nós nos prontificamos a estudar e esclarecê-los em qualquer situação possível, né? Em qualquer outro momento. Obrigado a todos por esse momento, Libânio. Muito bem, candidato Rogério Ferreira, lhe agradecemos mais uma vez, agradecemos a todas e a todos que tiveram a paciência de nos assistir, quem vier depois, inclusive, a ver o vídeo também, né? Que Deus possa nos abençoar a todos e que possamos estar unidos no contexto de força e de coragem para agir em favor de uma vida plena para todos. Uma boa noite. Boa noite.